A mesma coisa acontece nos rios. A água vem das regiões mais altas e desce para as menores altitudes, como a superfície dos oceanos. Muitas vezes, ao jogar água no chão, percebemos que ela não escorre, fica parada e forma poças. Isso acontece quando o piso está em nível. Um lago é uma grande poça d'água. Quem navega num lago não sobe nem desce. Todos os pontos da superfície da água estão no mesmo nível. Por isso dizemos que esta é uma superfície horizontal. Assim, quando caminhamos ao longo da beira do lago, não subimos nem descemos. Ficamos sempre no mesmo nível. Pois bem, a linha que separa a água da terra é uma curva de nível. Nós sabemos que o nível dos lagos varia com o regime das chuvas. Na época das chuvas, o lago fica cheio e pode transbordar. As curvas de nível de um terreno podem indicar as áreas sujeitas à inundação. Vamos ver isso numa maquete. Toda esta superfície está no mesmo nível. Por isso, a linha que a água desenha na terra é uma curva de nível. Em muitos lagos, e principalmente nas represas, é colocada uma régua presa ao fundo que indica o nível da água. Vamos acompanhar nesta régua a variação de nível no lago. O nível da água já baixou de 1 unidade. Estava em 3 e agora caiu para 2. Conforme o nível desce, a superfície horizontal da água vai demarcando novas curvas de nível. Se a água passar desta cota 3, isso significa que o lago está muito cheio e existe perigo de inundação. Neste lago, quando a água chega ao nível 3, toda esta área fica submersa. Se a margem é pouco inclinada, como aqui, a água vai longe e inunda grandes áreas. Onde a margem é mais íngreme, a água pode subir sem causar grandes inundações. Este conhecimento pode ser muito útil na hora de comprar um terreno. Muitas vezes a planta do loteamento já vem com o traçado das curvas de nível. E quem sabe analisar uma planta com essas indicações não compra um terreno sujeito à inundação. Vamos ver como é uma planta com curvas de nível. Na planta vemos o terreno de cima, como se estivéssemos em um avião. Agora vamos passar da maquete para uma planta com curvas de nível. À primeira vista pode parecer complicado, mas não é difícil entender uma planta como esta. Aqui está uma curva de nível. Cada uma delas liga a pontos de mesma altitude. Esta, por exemplo, é a curva dos pontos de altitude 4. Onde as curvas são mais próximas, a inclinação do terreno é maior. Aqui, por exemplo, elas são bem espaçadas. Isto significa que a inclinação é pequena. Como a inclinação é pequena, é preciso percorrer uma grande distância para subir pequena altura. Por isso as curvas são distantes. Nós podemos ver isso na maquete. Esta é a curva de nível da altitude 3. Como a inclinação deste terreno é pequena, temos que percorrer toda esta distância para atingir a altitude 4, demarcada por esta outra curva de nível. É claro que ninguém deve comprar um terreno sem antes ir ao local. E hoje você aprendeu que apenas observando uma planta com curvas de nível é possível saber se o terreno é íngreme demais a ponto de complicar a construção de uma casa, ou se é pouco inclinado e, por isso, sujeito a inundações. Neste programa, nós estamos construindo o conceito de curva de nível.
E para chegar a uma definição final do que é curva de nível, nós vamos repetir algumas ideias. Nós começamos observando que todos os pontos da superfície de um lago estão no mesmo nível, estão sobre um plano horizontal. E a curva de nível é a intersecção deste plano horizontal com a superfície do terreno. Se o nível da água sobe, nós temos então uma nova curva de nível. E assim por diante, para cada nível da água fica definida uma curva de nível. Quem caminha sobre uma curva de nível não sobe nem desce, mantém o seu nível, conserva constante a sua altitude. Agora, a partir desta situação concreta, a gente pode ir fazendo algumas abstrações. A superfície da água do lago nos permite imaginar um plano horizontal. Quando o nível da água desce, nós temos um outro plano horizontal paralelo ao primeiro. E assim por diante, a cada nível de água corresponde um plano horizontal. E as curvas de nível são as intersecções destes diversos planos horizontais com a superfície do terreno. Veja só, nós começamos entendendo a curva de nível como intersecção da superfície da água do lago com o terreno. E agora já estamos pensando na curva de nível como a intersecção de um plano horizontal com o terreno. Este plano é uma ideia abstrata. Veja como devagarzinho nós saímos de uma situação concreta e estamos trabalhando com uma ideia abstrata. E é essa ideia abstrata que nos permite dar a ideia final, a definição final do que é curva de nível. Veja só, esta placa de vidro está representando um plano horizontal. A intersecção deste plano horizontal com o morro fornece aqui uma linha. E esta linha é uma curva de nível, e não há água por perto. Olha só então, esta é a definição final de curva de nível. Uma curva de nível é a intersecção de um plano horizontal com a superfície do terreno. As curvas de nível são também muito usadas na agricultura. Mas isso você vai ver só no próximo programa, que também é o último da série de matemática. No programa passado, nós vimos o que é uma curva de nível. Hoje nós vamos falar um pouco mais desta ideia matemática que é tão usada pelos homens. Mas antes disso, vamos rever a definição de curva de nível. Esta placa de vidro está representando um plano horizontal. A intersecção deste plano horizontal com o morro fornece aqui uma linha. E esta linha é uma curva de nível, e não há água por perto. Olha só então, esta é a definição final de curva de nível. Uma curva de nível é a intersecção de um plano horizontal com a superfície do terreno. Uma das aplicações das curvas de nível, como já dissemos, é na agricultura. Civilizações antigas, como a dos Incas, já trabalhavam com a ideia de curva de nível. Construindo terraços, eles conseguiam boa produção, mesmo plantando em terrenos acidentados, como as encostas da Cordilheira dos Andes. E esse sistema é, até hoje, usado em muitas partes do mundo, como, por exemplo, nas plantações de arroz na Ásia. Lá, as curvas de nível também são usadas desde a antiguidade. Com elas, a produção agrícola é maior. Mas por que a produção é maior? Neste programa, nós vamos entender por que é tão importante plantar em curvas de nível. A razão dessa importância tem a ver com o caminho das águas. Para observar esse caminho, vamos criar uma situação ideal. Aqui nós temos uma encosta plana e lisa.